fachadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais passaram a ser iluminadas de lilás desde a última segunda-feira, no dia 8 de agosto. A ação marca a adesão da Casa à campanha Agosto Lilás, que comemora os 16 anos de vigência da Lei Maria da Penha e busca conscientizar a população sobre a violência doméstica. A iluminação, que está na entrada do Palácio da Inconfidência e no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, será mantida até o dia 21 de agosto. A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores normas do mundo no tratamento das questões de violência doméstica. Ela trata da punição dos agressores, mas também das medidas protetivas e assistenciais, com vistas a auxiliar as mulheres a se desvencilharem da violência. Em Minas, outras leis buscam ainda conscientizar sobre o tema e apoiar vítimas da violência. Recentemente, foi aprovada na Assembleia a obrigatoriedade de ensinar noções da Lei Maria da Penha nas escolas mineiras, com vistas a ajudar as mulheres a saírem das situações de violência doméstica. Os parlamentares também aprovaram a Lei 24.216 de 2022, que coloca as vítimas na lista de prioridades para programas estaduais de qualificação e emprego. Omara? Bom, gente, a violência doméstica, ela não pode ser aí monopolizada pelo movimento feminista, não, tá? Existe violência doméstica contra homens também. Então, o movimento feminista, estrategicamente, ele nem divulga isso, tá? Para que se diga apenas que só as mulheres sofrem violência, tá? E para demonizar os homens também, para que as pessoas sintam ódio dos homens, né? Eu vou citar uns dados aqui para vocês, que eu separei aqui, de 2016 a 2017, tá, pessoal? Total de homicídios, 61.800 homicídios. Desses 61.800, homens foram 56.732 homicídios. 91% dos homicídios foram de homens. Mulheres, 4.944, 8%. Tá? Agora, por armas de fogo. Homens, 43.626. Tá? Então, dos 56 mil que morreram os homens que morreram, 43 mil foram por armas de fogo. Tá? Mulheres, dos 4.944, 2.659 foram por arma de fogo. Então, 53%. É tratado integralmente como feminicídio. Tá? Então, eles jogam esse número. 53% dos homicídios foram por arma de fogo em mulheres. Tá? Só que foi só 8% dos homicídios, tá, gente? Homicídio nas residências. Homens, 9.020, tá? Então, dos 56 mil, 9.020 foram cometidos nas residências. Tá? Não é visto como violência doméstica, tá? Os homens. Mulheres, 1.938 homicídios. Então, dos 4.944, 1.938 foram cometidos nas residências. Tratado integralmente como feminicídio, tá? Então, 39% dos 4.944. Tá? Então, aí, o movimento feminista joga que 40% dos homicídios foram contra mulheres. Não. Dentro dos 4.944, que é só 8% dos homicídios. Tá? Então, aumento do feminicídio. 2016 foram 1.902 vítimas. 2017, 1.938 vítimas. Aumentou 2%. Tá? 2% do número de feminicídios. Aumento do machocídio, tá? 2016, 3.292 vítimas. 2017, 9.020 vítimas. Aumentou 300%. Então, homens são vítimas de homicídio entre as 6 e as 2 horas da manhã, tá? Será que é porque é mais fácil matar o homem enquanto ele está dormindo?
né? E mulheres são vítimas aí de homicídio durante o decorrer do dia, tá? Resumo da ópera. Fora de casa, homens morrem cerca de 12 vezes mais que as mulheres. Dentro de casa, os homens morrem cerca de 4 vezes mais que as mulheres. Tá? Essas aqui são fontes do Ministério da Saúde, DataSUS, Atlas, Mapa da Violência, IPEA, IBGE, ONU. Tá? Quem quiser consultar, né, poder verificar a veracidade desses dados, pode ir lá. Tá? Então, por que não se fala disso, né, pessoal? Ninguém fala disso. Quando se fala no assunto aí de violência contra o homem, a reação das pessoas é duas, né? Ou ignora ou debocha da violência praticada contra os homens. Como se isso nem acontecesse, né? Vocês viram aí os dados, né, pessoal? E eu assisti um vídeo esses dias de um experimento social onde 2 atores, né, simulam. Primeiro, um homem brigando com a mulher no meio da rua, discutindo, coloca ela na parede, aquela discussão toda. Aí as pessoas param para defender a mulher, ameaçam chamar a polícia, discutem com o homem, aquela coisa toda. Aí depois invertem os papéis, tá? A mulher brigando com o homem, empurrando ele, dando tapa, puxando o cabelo, e ele sem reação nenhuma. O que vocês acham que as pessoas que estavam ao redor fizeram? Riram, debocharam da mulher batendo no homem. Sabe, gente? Então, se a gente for pensar também, nas novelas, a quantidade de vezes que os homens são xingados, esbofeteados, humilhados, e sempre que uma mulher sofre algum tipo de violência nas novelas, é tratado como violência. Por que com o homem não é assim? Sabe? Então, quando o homem é agredido em novelas, a narrativa é sempre a mesma. Ele mereceu, apanhou foi pouco. Não é assim, gente? Então, você que está me assistindo aí, você deve pensar, gente, que mulher louca, defendendo homens, pelo amor de Deus. Defendendo não, gente, sendo justa, pedindo respeito para o ser humano. Tá? Pedindo a igualdade que as feministas aí adoram vomitar o tempo todo, sabe? Então, o problema do nosso país, gente, é a violência contra o brasileiro, não contra o homem, contra a mulher, contra o brasileiro, tá? E eu, sinceramente, eu acho que os homens estão passando da hora aí de se impor, levantar a voz um pouquinho, tá? Pedir para que seja respeitado. Respeito é uma via de mão dupla, né, pessoal? Então, eu acho esse agosto lilás aí a maior hipocrisia do mundo, tá bom? Acho a maior hipocrisia desse movimento. Porque eu tô por aqui com esse movimento. Esse movimento nefasto, sabe? E que muitas mulheres aí, inocentemente, estão aderindo a esse movimento feminista, sem ao menos conhecer, sem ao menos fazer um estudo básico sobre o assunto, sabe? Eu sou antifeminista mesmo, tá? E eu vou passar os meus dias lutando contra esse movimento, tá? É isso, Gi. Somos 2, Omara. Débora, somos 3? Então, somos 3. A Omara foi muito feliz em todas as colocações dela, né? Eu tô aqui. É isso aí. Eu sou absolutamente contra tudo aquilo que segrega, né? Seja homem, seja mulher, seja o que for, eu acho que é o ser humano, né? Então, quando você fala em feminicídio, quando você fala em agosto lilás, você está dizendo que uma parte pode apanhar, pode ser morta, pode sofrer violência e a outra parte não, né? E qual que é a diferença? Nenhuma, né? Então, muito bem citado aí pelo Omar, os homens são os maiores vítimas de crimes violentos, né? E eu sempre entro na seguinte questão, né? O movimento feminista, ele, para mim, ele é o pior, ele é o mais devastador que existe. E as mulheres, de forma 99,9% inocente, entram nessa, né? Nessa questão de, eu sou feminista, sem nem saber o que ela está falando. E quando você questiona por que você é feminista, não? Pelos direitos das mulheres. E aí eu questiono, qual é o direito que a mulher não tem?
né? Qual é o direito que nós não temos? Ah, não, mas a gente só vota graças ao movimento feminista, né? Normalmente é a resposta dela. E aí você prova, que eu não vou nem entrar em questão aqui, porque é um assunto, uma outra pauta, e aí você prova, né, por A mais B, com dados históricos, de que não existe nenhuma relação do movimento feminista com o voto. Assim como não existe nenhuma relação do movimento feminista com o trabalho da mulher, né? Então, foram momentos históricos que se fizeram necessário a inclusão da mulher, tanto no voto quanto no trabalho, tá? E aí, eu acho esse negócio de pombinha branca, agosto lilás, como que é, o xizinho na mão, eu acho isso tudo uma grande baboseira, sem tamanho. Qual que é o retorno que isso te dá? Qual a dimensão da violência que isso te dá, né? Nenhum. Se a gente for procurar, muito provavelmente não existe. Então, o grande da questão o movimento feminista, ele quer desclassificar, né, e tirar a masculinidade do homem, né? Tornar o homem desnecessário para uma sociedade. Né? Outro dia eu ouvi uma feminista, não sei se vocês viram, esse vídeo bombou, né? Ela falando que o homem ele é totalmente desnecessário. E aí o apresentador fala, não, mas e quanto à reprodução? Não, mas a gente vai conseguir fazer isso em laboratório. Então, a gente vê casos aí, né, totalmente relacionados a isso, que foi muito recente do Johnny Depp, né? Então, ele foi imediatamente acusado, ele foi imediatamente condenado pela população e por todos os jornalistas, e depois ele foi inocentado, né, com provas. Outro caso muito comum, né, aquela Mariana Ferrer, né, que imediatamente a população tratou de culpar o agressor, né, o homem, ele acabou com a vida dele, e depois que ele foi inocentado, ninguém falou mais do assunto. Né? Engraçado, ele conta porque se acabou com a vida desse homem. A estatística de homens com falsas acusações de estupro e de crimes contra a mulher, e que cometem inclusive suicídio, é alta. Você acaba com a vida de um homem, né? E o que me preocupa muito nesse assunto é que quando você banaliza a violência, porque isso é uma banalização da violência, a violência passa a ser absolutamente tudo, né? Então, se um homem olhar torto para mim na rua, eu já vou me sentir violentada por ele, né? Eu posso acusá-lo de assédio. Outro dia, eu estava até lendo, né? Eu gosto de ler essas feministas porque eu dou muita risada, né? Praticamente um stand-up. E uma delas dizendo que se você tem relação com seu marido e depois você se arrepende no dia seguinte, você não queria ter tido relação com seu marido naquela noite, ele te estuprou, né? E, enfim, e aí você banaliza. E quando você banaliza, você faz o quê? Você transforma as verdadeiras vítimas de crimes que acontecem sim, né? Você põe tudo no mesmo balaio. E aí essas mulheres que realmente, e esses homens que realmente precisam de ajuda, precisam de auxílio, e que de fato sofreram a violência, né, sexual ou a violência física, eles não vão ter esse apoio, né? Então você joga tudo no balaio, tudo é violência, e você acaba simplesmente transformando aquilo em uma banalização do que realmente deve ser preocupado. Assim, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de esses movimentos ou lei específica para um grupo, tá? Omara, você está querendo acrescentar algo antes da gente chamar o Thales? Sim, Gi, eu só queria acrescentar aí no comentário da Débora, com relação ao voto, que as feministas aí ficam gritando aos quatro ventos que foram elas, né, que a gente vota por causa delas, né? Nessa época do sufrágio, existiam movimentos anti-voto das mulheres. Tinha uma parcela das mulheres que não queriam votar. Não queriam, sabe por quê? Porque o voto, ele era ligado a obrigações civis dos homens. Então, assim, o homem, ele votava porque ele ia para a guerra defender o país dele, sabe? Então, as mulheres, boa parte, a grande maioria, tinha medo de ter o direito de votar e ter que ir para a guerra. Então, nessa época, surgiu um movimento de mulheres querendo ser contra o voto. Elas não queriam votar.
E o medo de ir para a guerra, né? Então, essa falácia das mulheres, das feministas aí, é o maior absurdo do mundo, gente. Então, assim, tem tanta coisa que elas mentem o tempo todo, que é a coisa mais absurda do mundo. Com relação ao trabalho também, gente, não foi o movimento feminista que lutou para a mulher trabalhar, não. A mulher sempre trabalhou no passado, e ela foi inserida no mercado, mais ainda, né, por causa do capitalismo, não foi por causa do feminismo. Ela ia ser inserida de uma forma ou de outra, tá? De uma forma ou de outra, ela ia ser inserida por causa do capitalismo, não foi por causa de movimento feminista, não, tá? Agora pensem comigo, se o movimento feminista fosse tanto pelas mulheres, por que eles não, então elas não lutavam primeiro por causa do trabalho para a mulher, por lutar por causa de voto primeiro? Sabe? Ah, tenha dó. É isso, Gi. É tanta coisa que eu tinha vontade de falar, gente, desse movimento, que eu tinha que ficar aqui um programa inteiro para falar mal desse movimento. Thales? Eu tô adorando, porque, em especial porque eu acho que o principal espaço de que tem que ser travado uma luta nesse campo são por vocês, mulheres mesmas, né? É um pouco desconfortável como um homem entrar nessa luta. Mas eu queria pontuar alguns pontos que me parece importante, porque o campo jurídico também é um campo de luta cultural, né? E tem conseguido grandes transformações, e através das leis tem trazido, através do que elas consideram ganhos, tem trazido grandes derrotas e prejuízos para as mulheres. E leis como essa Lei Maria da Penha, que tem sim, me parece que tem sim seus pontos positivos, né? Ela traz consigo algumas alterações, em especial, por exemplo, uma alteração que aconteceu através da Lei 14.188 de 2021, em que ela inclui, por exemplo, a terminologia violência psicológica contra a mulher, né? Que, na verdade, não se passa de um conceito genérico no qual você pode enquadrar praticamente qualquer comportamento. Qualquer coisa pode ser considerado violência psicológica, porque é totalmente subjetivo, né? E alterações como essa, e alterações também nas leis das varas de família também, com o tempo tem se tornado prejudiciais para as mulheres, porque, por exemplo, se você tem uma lei de violência psicológica, e para isso ser violência psicológica, basta a mulher se sentir psicologicamente violentada, imagina um patrão que tem que contratar uma mulher ou um homem. Quem está prejudicado nisso? Cara, eu vou contratar uma mulher que amanhã, se eu pedir ela, se eu der uma meta para ela bater, ela vai falar que é violência psicológica, e eu posso responder como Maria da Penha, porque na Maria da Penha teve essa alteração. Nas leis de trabalho, por exemplo, hoje, nas leis, perdão, do campo familiar, está cada vez mais claro, escancarado, aqui eu falo como homem, o quanto nós temos leis totalmente desiguais no campo da família. Hoje, as leis familiares tornaram os homens escravos das vontades das mulheres. Essa é a verdade, desculpa, mas é verdade. Porque se a mulher, amanhã, o cara, imagina eu tenho 7 filhos, sou casada há 10 anos, mas se amanhã a minha esposa quiser me botar para fora de casa e tirar meus filhos de mim, ela faz isso assim, sem trabalho. Ela vai na justiça, pede o divórcio, e nem precisa alegar que teve violência psicológica, só pedir o divórcio, fala, não quero mais viver com esse cara. Eu não tenho direito à guarda dos meus filhos, eu vou ter que arrumar uma outra casa para me viver, para me manter essa casa e a outra, eu vou ter que dobrar minha jornada de trabalho, isso vai impedir eu de conviver mais ainda com meus filhos de semana possivelmente vai ser trabalhando, nem tempo para eles eu vou ter, entende? E é assim, porque a mulher simplesmente, ela cansou do marido ou quer outra, ela fala, não, quero o divórcio, você paga a sua pensão, os filhos são meus, não importa se eu te trair, a justiça vai dar os filhos para mim, a guarda é minha. A mulher tem todos os direitos nesse campo e o homem não tem direito nenhum. Mal tem o direito de conviver com os filhos. Nem esse direito ele tem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, isso gera uma insegurança no campo da família, porque o cara pensa, casar tá difícil. Eu não tenho segurança jurídica
de que eu tenho da minha propriedade, ou da guarda dos meus filhos, ou convívio com eles. Amanhã a mulher pode cismar que quer botar outro homem no meu lugar. Ela tem o direito. E eu não posso nem falar com a justiça, escuta, eu não quero casar com outro, eu só quero estar com meus filhos. Não, mas o filho é dela. Ela vai ficar com os filhos, vai ter outro pai, e você vai embora a hora que ela quiser. É uma insegurança, assim como uma insegurança no campo do trabalho ou do relacionamento. Então, muitas vezes, os que as feministas consideram ganhos, na verdade, é uma armadilha, né, para elas mesmas, para as mulheres mesmas. Você vê feminista defendendo, por exemplo, atletas trans. Você defendendo um homem praticar esporte contra a mulher. No final das contas, elas estão defendendo os homens que vestem de mulher e vai praticar esporte de uma forma totalmente desigual. Então tem que se tomar cuidados e as mulheres têm que se alertar para essas armadilhas, que são armadilhas que estão cada dia mais claras. Excelente, gente, olha, fantástico. Eu só quero ressaltar aqui com você que nos acompanha uma coisa: nós não estamos negando que exista violência doméstica e que exista violência doméstica contra a mulher. A questão aqui não é essa. A questão aqui é, hoje está desequilibrada a balança da justiça, porque também existe violência e existe violência contra homens. Eu quero trazer para vocês, só para encerrar o assunto, a Pietra Bertolazzi, que é uma antifeminista que eu curto muito, acompanho e gosto muito do trabalho dela. Ela trouxe um texto no perfil dela no Instagram que eu quero compartilhar com vocês. A Lei Maria da Penha é a única no nosso Código Penal onde não há a presunção de inocência do acusado. A presunção de inocência significa que nenhum indivíduo deve ser condenado sem provas e que lhe sejam garantidos todos os recursos para que este possa provar a sua inocência. Isso significa que, quando uma mulher acusa o homem de abuso emocional ou físico, ele é punido mesmo que não seja culpado, até que ele prove a sua inocência, o que pode demorar meses. A Débora citou aí o que aconteceu com o Johnny Depp, foi mais ou menos isso. E assim, essa lei virou a maior máquina de retaliação. Presta atenção nisso, vou falar essa frase de novo dela que é fantástica. Essa lei virou a maior máquina de retaliação de homens vítimas de mulheres ressentidas e mal intencionadas que existe sim nos dias atuais. Hoje o homem que xinga uma mulher, o que configura como violência psicológica, pode pegar o mesmo tempo de prisão do que uma mulher que mata uma criança. O que os charlinhos do jurídico, aqueles adeptos do bordão, está na Constituição, que não se dão ao trabalho de questionar se está na lei, é porque é moral? Ou as leis são de fato justas? Parece que se esquecem de que os soldados da União Soviética estavam apenas cumprindo as leis de Hitler, no caso. É para você refletir, para você nos ajudar, porque eu acho que o Tales trouxe é fundamental. As mulheres é que têm que se posicionar contra essas injustiças que estão sendo provocadas pelo movimento feminista e que estão atingindo e afetando as próprias mulheres. As próprias mulheres.